Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração e esta é a nossa live dos 120 dias de consagração da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Nestes 120 dias de consagração, nós estamos orando, jejuando, lendo a Bíblia, né, e louvado seja Deus pela tua participação neste propósito. Os motivos fixos da nossa oração são estes: arrependimento, quebrantamento e avivamento. Nós também estamos orando pelas casas de paz que tiveram início, né, já há 4 semanas na nossa Igreja Metodista Central. Nós estamos na semana de número 4 e, ainda tem casa de paz começando. Louvado seja Deus. Só essa semana, mais 2 casas de paz começando. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão envolvidos, né, seja indo, né, nas casas destes amigos, né, para semear a paz através da palavra do Senhor. Glórias a Deus pelos irmãos, pelas irmãs que estão indo ao templo, né, para servir de cobertura, de oração a estes missionários, a estas missionárias. Glórias a Deus por aqueles que estão orando nas suas casas em favor do propósito de Casas de Paz. Que bênção nós estarmos vivenciando tudo isso na nossa Igreja Metodista Central em Presidente Prudente. Querido, querida, deixa eu dar um recadinho importante para você. Hoje nós não estamos ao vivo, tá? Eu estou gravando esta live, agora são 9h30 da manhã, eu estou gravando essa live de manhã, porque à noite, né, na hora que você estiver assistindo essa live, na verdade essa transmissão, né, eu estarei retornando de viagem. Eu devo ministrar fora nesta noite, né? Vou ministrar em uma das nossas igrejas aqui do distrito, numa escola de líderes, e no horário que você estiver assistindo esta transmissão, eu devo estar retornando para Presidente Prudente, para que amanhã a gente possa estar juntos. Amém? Queridos e queridas, então por conta disso, né, o nosso momento de oração, ele fica reduzido aos motivos fixos de oração, tá? Depois da reflexão nós vamos ter, né, o nosso momento de oração, mas ele fica reduzido aí aos motivos fixos de oração, assim como se você tiver algum motivo de oração que você queira compartilhar, você pode colocar ele aí no chat, pode colocar no bate-papo, que os irmãos que fazem parte do Ministério de Intercessão vão recolher esses motivos de oração, colocar no grupo de WhatsApp do Ministério de Intercessão, para que você possa ser coberto em oração naquilo que você pedir, tá bom? E se porventura você tiver algum motivo de oração que você quiser compartilhar pelo Metozap, né? Deixa eu ver se eu tenho o banner do Metozap aqui. Eita, que eu não tenho o banner do Metozap, não tem problema, a gente faz um banner rapidão aqui, né? Metozap, né? Porque vocês lembram que ontem eu tive que usar uma conta de transmissão, né? Que eu uso muito pouco, porque a nossa conta de transmissão já zerou a quantidade mensal, o limite mensal de horas, né, a serem transmitidas, por conta aí, claro, da quantidade de lives que a gente tem feito, né, e agora tem que esperar virar o mês para voltar a utilizar a conta que já tinha tudo configurado. Hoje eu estou configurando ainda essa conta, mas está aí pronto, o Metozap está aí na sua tela. Se você quiser enviar alguma mensagem pelo Metozap, no sentido de compartilhar algum motivo de oração particular, individual, pode fazer isso, tá bom? Agora, se o seu motivo de oração for público, não tiver problema ele ser aberto, então você compartilha ele aí no bate-papo, tá bom? Aqui do YouTube mesmo,
que os nossos irmãos, as nossas irmãs do Ministério de Oração e Intercessão vão estar em oração pela sua vida, tá bom? Então, só lembrando, hoje nós não estamos ao vivo, eu estou voltando, né, enquanto você está assistindo aí, eu devo estar voltando de viagem, por estar ministrando em uma igreja do nosso distrito aqui de Presidente Prudente, nesta noite, uma das nossas igrejas parceiras aqui no distrito de Presidente Prudente. Amém? Então, nós vamos direto para o nosso momento de reflexão. Antes, porém, deixa eu lembrar você, né, qual foi a nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos, 2 Tessalonicenses de 1 a 3, portanto, a segunda carta de Tessalonicenses inteira, né, a carta aos Tessalonicenses inteira, segunda. Lemos Atos capítulo 19, né, e lemos também 1 Coríntios capítulos de 1 a 3. Amém? Vamos para o nosso momento de reflexão, para a gente poder ganhar tempo. Amém? Louvado seja Deus. Querido, querida, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Abre aí, por favor. Atos, capítulo 19. Eu quero ler os primeiros 7 versículos com você. Atos, capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo. E então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. E disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, quanto profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Eu quero chamar a sua atenção, querido, querida, para alguns detalhes desta passagem. Primeiro, a palavra identifica estes de Éfeso, com quem Paulo está batendo um papo, como discípulos. A palavra diz que Paulo, ao chegar em Éfeso, encontrou-se com alguns discípulos. Logo, nós estamos falando de seguidores de Cristo. Gente que havia recebido a palavra do Senhor, gente que havia crido, porque Paulo diz, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, né? Então, gente que havia crido na palavra, e muito provavelmente, pelo fato dessa turma ser identificada da maneira que é identificada, como discípulos, nós estamos falando de gente que praticava os princípios do Evangelho. Gente que vivia conforme o estilo de vida proposto pelo Evangelho e pressuposto ao discípulo de Cristo. Então, nós estamos falando para todos os efeitos de crentes. Tá? Estamos falando de gente que creu, gente que recebeu a palavra, gente que andava conforme os princípios da palavra do Senhor. No entanto, as perguntas que o apóstolo Paulo faz, elas me chamam muito a atenção nesta passagem. Porque mesmo tendo estes crido, a palavra diz que Paulo pergunta o seguinte: e o Espírito Santo, vocês receberam? E a turma diz assim: nunca nem ouvimos falar acerca desse tal Espírito Santo. Essa é a primeira pergunta que Paulo faz. Segunda pergunta que Paulo faz: e o batismo de vocês? Como é que foi? Daí a turma diz assim: olha, nós fomos batizados no batismo de João. O batismo de João, vocês se lembram? É o batismo que antecede, está se referindo ao batismo de João Batista, tá? É o batismo que antecede o batismo cristão.
O batismo de João, ele era baseado em uma pregação. A pregação era: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o batismo de João era um batismo de arrependimento, conforme o próprio texto bíblico aqui identifica para nós. Um batismo que significava um lavar dos pecados, e não uma nova geração, não um sinal da graça do Senhor ter alcançado aquela vida, né? Agostinho de Hipona, um considerado pai apostólico da igreja, ele referia-se ao batismo como um sinal visível de uma graça invisível. Na teologia wesleyana, né, John Wesley, o fundador do movimento metodista e avivalista ali do século XVIII, ele reafirmou esta fala de Agostinho, dizendo que o batismo é um sinal visível de uma graça invisível. Pressupondo que a graça, falando do batismo cristão, tá? Pressupondo que a graça do Senhor nos alcançou, né? A graça do Senhor tocou a nossa vida, levou-nos à presença do Senhor, levou-nos a um arrependimento legítimo, levou-nos a uma decisão de mudança de vida, de trajetória, né? Uma decisão de constante, busca por constante aperfeiçoamento na presença do Senhor, busca por santidade, né? E agora, através do ato do batismo, aquele que já tinha sido alcançado pela graça, resolve entregar-se visivelmente, à vista de testemunhas, ao Senhor, né? Resolve expor aquilo que internamente já aconteceu. O texto bíblico deixa claro para nós o seguinte: internamente, a transformação daqueles discípulos já havia acontecido. E creio eu, conforme eu disse, tudo indica no texto que essa turma já era praticante da fé em Cristo Jesus. Eles já eram praticantes no seu testemunho acerca dos valores do Evangelho. No entanto, este ato, que é uma ordenança da parte do Senhor, não havia sido vivenciado por eles ainda. O batismo cristão. Eles tinham sido batizados apenas no batismo do arrependimento. Então, preste atenção nas duas perguntas que Paulo faz. O Espírito Santo vocês receberam? A turma diz: nem conhecemos. E o batismo de vocês? Vocês foram batizados o batismo cristão? Não, o batismo de Jesus nós não fomos batizados, não. A gente foi batizado no batismo de João Batista. Agora, o interessante, queridos, é que Paulo, ele não apenas faz estas perguntas, visivelmente, por mera curiosidade. Paulo ele não está somente curioso para saber se essa turma tinha recebido o Espírito Santo, em que dons que eles moviam, como que eles moviam de maneira sobrenatural, qual era ou quais eram, né, as ferramentas que o Senhor havia liberado sobre esta turma. Paulo ele não faz essa pergunta só para saber sobre isso. Paulo não pergunta sobre o batismo só para saber quantos ali já poderiam ser contados como batizados e de uma vez por todas pertencentes de maneira testemunhada do corpo de Cristo, né? Paulo não faz essa pergunta só para isso, mas ele faz essa pergunta para corrigir aquilo que ainda era necessário ser corrigido na vida daquelas pessoas. E, querido, aqui que eu quero trazer uma reflexão para você. Nós não podemos nos contentar, nós não podemos nos dar por resolvido, né, a vida de alguém que nós estamos evangelizando, discipulando. A gente não pode dar por resolvido esta vida, ou a nossa missão em referência a esta vida, apenas pelo fato de que esta pessoa que nós, para quem nós pregamos o evangelho, ou quem nós estamos discipulando, ela foi em um culto, ela foi em uma célula, ou ela está frequentando a igreja, uma sala de escola dominical, ou qualquer coisa do tipo. Há algo mais a ser feito nesta vida. Há algo mais a ser ministrado nesta vida. São vidas que precisam ser batizadas, são vidas que precisam do Espírito Santo. Se você ler a parte conclusiva da passagem que nós acabamos de ler,
e aí eu me refiro aos versículos de número 5 e 6, a palavra diz: eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Paulo, ele resolveu completar aquilo que ainda estava incompleto na vida destes discípulos, que já tinham crido, já tinham sido alcançados pela graça, mas não tinham testemunhado mediante a ordenança do batismo, não tinham testemunhado de uma maneira pública a sua fé em Cristo Jesus. Pastor, que diferença isso faz? Eu sou obrigado ao batismo? Não, querido, ninguém é obrigado a nada. No entanto, se eu amo ao Senhor Jesus e percebo que há uma cadeia de ordens estabelecidas por ele, por que eu não vou cumprir esta ordem que ele estabeleceu? Né? E perceba, Paulo aqui ele não pergunta para ninguém quantos cursos essas pessoas já tinham feito, Paulo aqui ele não pergunta para ninguém há quanto tempo essas pessoas tinham crido, quem era mais antigo na fé, quem era mais novo na fé. Ele simplesmente pergunta: vocês creram? Vocês receberam o batismo quando vocês creram? Não. Nós não recebemos o batismo cristão. Então vamos lá que eu vou batizar vocês. Independente, querido, de quanto tempo de fé essa turma tinha, o simples fato deles terem crido em Cristo era o credenciamento necessário para que eles pudessem passar pelo batismo. Né? Tem gente que diz assim: olha, eu carrego imperfeições comigo, né? Então eu não posso me batizar. Isso é uma mentira de Satanás, querido. Deixa eu dizer um negócio para você. O batismo, ele acontece a partir do momento que você creu em Cristo Jesus e está pronto, está aberto, está disposto, está disposta a vivenciar as transformações que este novo estado de vida, chamado cristianismo, fé em Cristo, que este novo estado de vida propõe para você. Eu não posso simplesmente atribuir ao batismo o estar salvo. Tá? Olha, eu tenho pecado, mas eu fui batizado, então pelo fato de eu ter sido batizado, é como se eu tivesse uma blindagem, um carimbo, dizendo assim: pronto, agora eu vou para o céu. Isso é uma mentira. O batismo ele não carrega este potencial salvador. O potencial do batismo diz respeito a uma obediência de ordenança. Tá? Mas não ele não carrega consigo um potencial salvador. Né? Então alguém pode falar assim: mas lá em Marcos capítulo 15, a palavra diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Querido, o objeto da salvação é o crer, tá? A palavra, ela diz em Efésios capítulo 2, que pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós, mas isso é dom de Deus, Efésios capítulo 2, verso 18. Né? Pela graça somos salvos, mediante o quê? A fé. E isso não vem de nós, mas vem de Deus. Né? É dom de Deus, é presente de Deus. Então, pela graça, nós somos salvos mediante o crer, mediante a fé. Então, o crer é o pressuposto essencial e o pressuposto fundamental para a salvação. O batismo é obediência a uma ordem. Alguém pode ser batizado sem crer e ir para o inferno. Alguém pode crer, ser batizado e abandonar a fé e ainda assim ir para o inferno. Quando o pressuposto básico é o crer. Alguém pode crer e não ser batizado e ir para o céu. Né? Quantas pessoas que não foram batizadas, mas que creram, né? E desenvolveram uma fé tremenda, algumas porque não deu tempo de ser batizada, né? Outras porque não receberam orientação suficiente acerca do batismo, enfim, né? Mas o batismo ele é uma orientação, uma ordenança da palavra do Senhor, que se nós temos condições para vivenciá-lo, se nós temos o pressuposto da fé, então por que não vivenciá-lo? Né? E a transformação, ela é posterior, a transformação, ela é gradativa na vida do crente. Então, o batismo, ele não tem poder de fazer com que o crente, ele ganhe uma força extra para vencer os pecados, ganhe uma
uma espécie de revestimento sobrenatural para de uma vez por todas ser transformado. Não, as dificuldades vão continuar sendo as mesmas, a necessidade de renúncia, a luta com a carne, isso vai continuar, querido, querida. Mas o batismo carrega, sim, consigo o potencial de ser uma marca na vida do crente, uma marca pública daquela graça invisível que alcançou a vida do crente e que foi tornada pública, visível, a partir do ato do batismo. Mas a outra pergunta que o apóstolo Paulo faz, na verdade a primeira, né, eu deixei ela em segundo lugar, porque pressupõe o ingresso no corpo de Cristo. Paulo fala, e o Espírito Santo, vocês receberam? E a turma diz, não sabemos de Espírito Santo. E aí Paulo, no verso de número 6, a palavra diz, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, presta atenção, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Tanto falavam em línguas como profetizavam. Eu gosto dessa passagem aqui porque ela deixa claro que a manifestação do Espírito Santo, quando alguém recebe o batismo com o Espírito Santo, essa manifestação ela não é engessada em um ou outro determinado dom. A palavra diz que houve quem falava em língua, a palavra diz que houve quem profetizava. Em Atos capítulo 2, nós temos um dom se manifestando. Aqui a gente tem dois, né? Porque o Espírito Santo se move como quer. Em 1 Coríntios capítulo 12, a palavra deixa claro isso. Ele distribui os dons da maneira que ele quer. E tem gente cheia do Espírito Santo que nunca falou uma palavra em línguas estranhas. Assim como tem gente cheia do Espírito Santo que fala em línguas, que profetiza, que move em milagres e outras coisas. Enfim, o Espírito Santo ministra a quem ele quer, como ele quer, no tempo que ele deseja. Mas aqui a palavra dá uma pista importante para nós. A palavra dá uma pista de que discípulos de Cristo, aqueles que creram, aqueles que evidenciaram a sua fé através do ato do batismo, para que sirvam, devem ter o Espírito Santo. Eu já falei algumas vezes uma frase do Charles Finney, que é registrada em um livretinho pequenininho dele, chamado Uma Vida Cheia do Espírito, e Finney ele diz o seguinte, o homem ele não pode atrever-se fazer a obra de Cristo sem ser antes cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, queridos, nos credencia. Esse sim, ele nos credencia, ele é um selo de credenciamento para a obra do ministério cristão. Por quê? Porque o ministério cristão, ele carece do uso de dons. Eu não posso fazer coisas dentro da perspectiva ministerial se não for movido por um chamado, por um dom e por um envio. Eu não posso fazer as coisas se não for debaixo desta perspectiva, né? Estar cheio do Espírito, ter convicção do meu chamado e estar em obediência a este chamado, colocando em prática aquilo que o Espírito me concedeu em forma de dons e andar debaixo da autoridade do envio. O envio é uma cobertura, né? O envio é um revestimento que um discípulo, uma discípula de Cristo tem. O envio pressupõe o vínculo que esse discípulo, que essa discípula tem com o corpo, né? A palavra diz, como pregarão se não forem enviados, lá em Romanos, capítulo de número 10, se não me engano. A palavra, ela diz isso, que o nosso ministério, ele é antecedido por um envio, mas o envio precisa ser antecedido pelo derramar do Espírito e pela manifestação dos dons para exercício dos ministérios. Então, Paulo aqui, ele está trazendo essa turma de volta ao começo da caminhada cristã. Lembre-se, eram crentes, haviam crido, muito provavelmente estavam em prática de obras cristãs. Mas Paulo, quando chega e identifica essa turma como crentes, ele faz duas perguntas que são pontuais e que, como eu disse, não são apenas manifestações de curiosidade do apóstolo Paulo. Vocês foram batizados? Não, não fomos. Vocês receberam o Espírito Santo? Não, não recebemos. Então, calma. Vamos voltar neste ponto. Vamos voltar lá onde vocês deixaram passar
alguns princípios, colocar isto em ordem para que vocês possam funcionar perfeitamente a partir daqui. Então, Paulo leva essa turma de volta para o ambiente da primeira aula, né? Aliás, da segunda aula, segunda e terceira. A primeira aula tem que crer. Segunda aula, tem que ser batizado. Terceira aula, ter o Espírito Santo, né? Então, a primeira eles já tinham e estavam funcionando. Querido, o grande alerta que essa palavra traz para mim e para você é que nós não podemos dar por cumprida a missão com pessoas que nós evangelizamos, discipulamos, levamos para a igreja. A gente não pode dar por cumprida essa lição antes que esse processo de nascimento, aceitei Jesus, amadurecimento, eu fui batizado e crescimento espiritual, recebi o Espírito Santo. A gente não pode dar por cumprida, por terminada a nossa missão, enquanto esses três processos não forem vivenciados na vida daquele, na vida daquela a quem nós temos pregado o evangelho, na vida daquele, daquela que nós temos discipulado. Nós não podemos dar por cumprida a missão enquanto isso não acontecer. Quando você intencionar pregar o evangelho para alguém, intencione mais. Intencione levar esta pessoa ao batismo. Intencione orientar e auxiliar esta pessoa a descobrir, através do Espírito Santo de Deus, a sua funcionalidade ministerial, pelos dons que serão derramados na vida desta pessoa, quando ela for cheia do Espírito Santo. Intencione isso, querido. Intencione isso. Às vezes a nossa intenção, ela se resume no seguinte: vou levar para a igreja. E, queridos, isso é muito pouco. Porque pessoas podem entrar e sair pela igreja o tempo todo. E se não for regado de oração, se não for debaixo de uma intenção de novo nascimento, se não for debaixo de uma intenção de crescimento através do Espírito Santo, elas podem entrar na igreja, sair da igreja, sem que a transformação seja a transformação necessária alcance estas vidas. E pior, pessoas podem passar meses, anos, às vezes uma vida, indo para a igreja, fazendo coisas da instituição, fazendo coisas da organização, sem sequer terem evidenciado a sua fé em Cristo, sem sequer terem experimentado o Espírito Santo e os dons, para que o fazer seja substituído por um servir. E o pior, quadros ainda piores, pessoas podem frequentar a igreja, frequentar os templos por muito tempo, sem sequer terem crido em Cristo Jesus. Agarra esse alerta para você. Agarra esse alerta. E pelo menos estes três passos, o crer, ser batizado, receber o Espírito Santo, eles precisam ser conhecidos por você em referência àqueles a quem você prega, àqueles a quem você discipula, àqueles a quem você evangeliza. Pastor, como que eu meço isso? Em alguns casos, vai ser pelo testemunho de quem você discipula, evangeliza, prega o evangelho. Em outros casos, faz como o apóstolo Paulo. Escuta, você creu? Sim. Você foi batizado? Acho que não. Você recebeu o Espírito Santo? Alguns vão coçar a cabeça e vão dizer o que isso quer dizer. Se você tiver dúvida, pergunta. Pergunta, querido. Pergunta. Porque muitas vezes a gente vê pessoas atuando, e aqui, mais uma vez, eu quero ressaltar a diferença. Elas podem simplesmente estar fazendo coisas sem uma mentalidade de serviço. Pastor Danilo Figueira, né, pastor da comunidade cristã lá de Ribeirão Preto, vocês viram um videozinho dele, né, encorajando as nossas casas de paz aqui de Presidente Prudente.
O pastor Danilo Figueiredo, ele diz assim: quem não serve, não serve. Né? Quem não serve no serviço, no sentido de dedicar serviço, né? Não serve no sentido de ser descartável. Né? Então, quem não serve, não serve. Quem não está disposto a servir, né, a dedicar serviço ao Senhor, não precisa, nós não precisamos dessa ajuda. Né? O que a gente precisa é de servos, não voluntários, não de mão de obra, não de gente que faça. Precisamos de servos. Não é só fazer, é servir. E para servir, primeiro, tem que ter crido. Segundo, tem que ser parte do corpo. Terceiro, tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter recebido. Sabe, querido? Isso não significa que a gente vai falar assim, bom, então agora esse daqui a gente põe para funcionar, aquele ali a gente não põe mais para funcionar. Não. O que nós devemos desejar não é a seleção de pessoas. O que nós devemos desejar é trazer todas as pessoas para a dimensão correta de serviço, como o apóstolo Paulo fez. Escuta, vocês estão servindo, vocês estão trabalhando, vocês estão funcionando, eu vejo que vocês são crentes, mas vamos ver se está tudo em ordem. Foram batizados? Receberam o Espírito Santo? Não, nenhum nem outro. Então, bora fazer tudo isso para que vocês possam fazer também a coisa da forma certa, porque senão vocês podem estar se enganando, né? E fazendo, vou usar uma frase do Bispo Adonias, fazendo com capricho aquilo que Deus não mandou vocês fazerem. E aí também não funciona. Quem não serve, não serve. Né? Guarda esta palavra, que seja bênção para você, que seja bênção na tua vida, em nome de Jesus. Eu acabei de escrever este aviso aqui, né? Que antes eu não tinha escrito, como eu disse, eu estou reajustando aqui uma conta da plataforma, porque a conta que comumente eu uso já explodiu o limite de horas para o mês, né? Mas hoje nós não estamos ao vivo, tá? Enquanto você assiste essa transmissão, eu devo estar voltando de viagem de uma das igrejas parceiras nossas aqui do distrito de Presidente Prudente, que eu fui ministrar numa escola de líderes, tá bom? Então, hoje nós não estamos ao vivo, nossos motivos de oração não vão ser lidos, né? Se tiverem motivos de oração aí no bate-papo, eles não vão ser lidos por mim, mas vão ser coletados pelos irmãos do Ministério de Intercessão e enviados para o grupo de WhatsApp do Ministério de Intercessão, mais especificamente para o grupo de WhatsApp dos intercessores voluntários que se voluntariaram a orar pelos motivos dos 120 dias de consagração, tá bom? Então, tem gente cobrindo em oração os motivos de oração aqui dos 120 dias de consagração, tá? Então, se o teu motivo de oração está aqui no bate-papo, não vou conseguir citar ele, justamente pelo fato de não estarmos ao vivo, mas vai ter quem ore pelo seu motivo de oração. E se você desejar enviar o seu motivo de oração para o Metozap, no sentido do seu motivo de oração ser algo mais particular, algo mais de ordem individual, aí você manda, tá? E aí, assim que eu chegar de viagem, no mais tardar amanhã cedo, eu vou dar uma olhada no seu motivo de oração, vou interceder pela sua vida, tá bom? Se necessário for, a gente vai conversar um pouquinho, vamos fazer um contato, né, para que você tenha um tempo de aconselhamento. No entanto, a cobertura da oração, tá, você vai ter, seja pelo Ministério de Intercessão, no caso dos motivos de oração aqui do chat, do bate-papo, tá? Ou seja, por mim, através do Metozap, dos motivos de oração que você enviar pelo Metozap. Amém? Vamos para o nosso momento de oração. Eu quero lembrar você dos nossos motivos fixos de oração, que são estes: arrependimento, quebrantamento e avivamento. Vamos orar? Deus fiel, obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos traz, pela conscientização que esta palavra, meu Deus, conota as nossas vidas. E Deus fiel, em nome de Jesus, que o Senhor encontre nestes que me ouvem, nestes que me assistem, Senhor, o desejo de não apenas conduzir pessoas porta da igreja adentro, mas conduzir pessoas, Pai, ao batismo, Senhor, ao ministério através do enchimento com o Espírito Santo, conduzir pessoas à maturidade cristã.
E se porventura, Pai, alguma destas que me ouve, está parado em alguma destas fases, seja a fase do crer, seja a fase do ser batizado, seja a fase do ser cheio do Espírito para receber dons, se algum desses irmãos, Senhor, está parado em alguma destas fases ou antes dela, que o Senhor possa, meu Deus, auxiliar este teu filho, esta tua filha, a dar o próximo ou os próximos passos, para que, Senhor, aquilo que é necessário possa ser completado, aquilo que é necessário possa ser, meu Deus, ministrado, e a caminhada desse teu servo, dessa tua serva, seja abençoada em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu clamo por arrependimento. Arrependimento da tua igreja, Senhor, arrependimento do teu filho, da tua filha, arrependimento de cada um de nós. Deus, perdoa-nos por aquilo que deixamos de fazer, perdoa-nos por aquilo que fizemos que não agradou ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós também queremos nos quebrantar diante de Ti, para que ganhemos de Ti o formato que o Senhor deseja nos dar, para que ganhemos de Ti, Senhor, meu Deus, a forma que o Senhor projeta para cada um de nós, para que nós, meu Deus, venhamos a conter, a receber aquilo que o Senhor também tem programado e projetado para cada um de nós, meu Deus, para o exercício de ministério, meu Deus, e para a nossa vida e o nosso crescimento. Deus fiel, nós também clamamos por avivamento, papai. Deus, em nome de Jesus, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, aviva, Senhor, cada um de nós, aviva, Senhor, a prática da oração, aviva, Senhor, os dons, aviva, Senhor, o teu filho, a tua filha, aviva a tua igreja, cada culto, cada ministério, cada célula, sejam avivados pelo Senhor. Deus fiel, eu louvo o teu santo nome por este tempo. Se há motivos de oração, Pai, que o teu servo, a tua serva colocaram, Senhor, no bate-papo desta transmissão, que o Senhor, ó Pai, pela tua bênção, possa, Senhor, alcançar este teu filho e esta tua filha. O Senhor é onisciente, o Senhor conhece cada motivo de oração, o Senhor conhece cada realidade. E eu te peço, toca e muda aquilo que é necessário. O Senhor conhece até os motivos de oração, Pai, que foram pensados, mas não foram, Senhor, verbalizados, não foram escritos. Papai, em nome de Jesus, aquilo que aflige, aquilo que é necessidade nesta casa, nesta família, que o Senhor, pelo teu toque, pela tua graça, pela tua bênção, alcance, mude o quadro, vivifique, transforme e faça um milagre, Pai. Nós clamamos, porque cremos, e nós cremos, meu Deus, porque a tua palavra, Senhor, é cada vez mais evidenciada como verdade sobre as nossas vidas. Obrigado por isso, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado com cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Querido, querida, amanhã, 21h30, nós estaremos juntos e ao vivo aqui, tá bom? Eu quero lembrar você que sexta-feira nós não temos vigília, tá? Porque nós estamos no propósito de oração de segunda a sexta no templo, tá bom? Então, nós não teremos vigília nesta sexta-feira, que seria dia de vigília, e teremos uma live especial, tá? Nós vamos ter uma live especial, que é uma live de panorama do Novo Testamento. Nós já passamos por todos os modelos literários do Novo Testamento, tá? Então, nós vamos ter essa live, assim como fizemos do Antigo Testamento no dia 7 de julho, nós vamos ter a live agora, nesta próxima sexta-feira, que vai ser dia 25 de agosto, tá? Sobre panorama do Novo Testamento. Se você não assistiu a live do dia 7 de julho, assiste lá, tá? Porque alguns dos dados que eu trouxe lá vão ser importantes aqui hoje. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, uma ótima noite de descanso para você, em nome de Jesus. You are, yeah.